Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro que traz para vocês, sempre de segunda a sexta-feira às 19 horas no horário de Brasília, aqui no YouTube, algumas das principais notícias do esporte a motor. E nesta sexta-feira, o grande destaque do dia foi então o retorno de Nico Hülkenberg ao grid da Fórmula 1. Pois é, o alemão aí deixou a Fórmula 1, se aposentou então em 2020, né, no final de 2019, aí ele deixou a Renault. Para a vaga dele foi chamado então o Esteban Ocon, mas o Sérgio Pérez testou positivo para a Covid-19 e teve que ser substituído às pressas aí, e para o lugar dele então Hülkenberg retornou hoje já com bons desempenhos aí nos primeiros treinos, né, tendo em vista que ele está afastado do carro, teve aí pouco menos de 24 horas para chegar no circuito de Silverstone e já participou do primeiro e do segundo treino livre, terminando aí na 7ª posição, então foi um dos destaques aí, já que o Lance Stroll, pois é, o canadense Lance Stroll, muito criticado, foi o grande líder do dia, numa sessão que foi um pouco atrapalhada, ali uma segunda sessão, né, foi um pouco atrapalhada pelo acidente do Albon, né, então o Albon aí, a Red Bull, tanto o Albon quanto o Verstappen vinham reclamando de problemas que o RB16 estava saindo de traseira, o Albon ali na Stowe tentou fazer a curva, não conseguiu, perdeu a traseira do carro e acertou com tudo as proteções, danificando aí consideravelmente a suspensão, né? Além de toda a lateral, e também não se sabe se ele vai ter que trocar a caixa de câmbio, né? Aguardaremos aí, a Red Bull não se manifestou sobre o assunto, então amanhã, no último treino livre aí, a gente já deve ter essa informação se foi necessário ou não a troca de câmbio do Alexander Albon, que causaria aí uma penalidade de 5 posições então para o tailandês. Falando então aqui um pouco sobre a hierarquia das equipes e o que é esperado aí para o GP da Inglaterra deste domingo, apesar da gente ter tido um dia relativamente fraco aí de testes, né? O primeiro teste foi bem morno, o segundo no finalzinho ali, como eu disse, então o Albon acabou batendo, trouxe a única bandeira vermelha do dia, a sessão ficou interrompida num período onde geralmente os pilotos costumam fazer algumas voltas rápidas, simular uma qualificação, então depois eles voltaram só com ritmo de corrida, fez muito calor em Silverstone também hoje, diferente, né, chegou aí a 34 graus de temperatura ambiente, no primeiro treino, né, temperaturas mais altas ainda no segundo treino. Para o sábado de qualificação e para o domingo de corrida são esperadas temperaturas mais amenas, que então enaltece quem eu vou colocar como favorita, que é a Mercedes, né? Pois é, apesar da Mercedes ter terminado aí apenas na 3ª posição com Bottas no TL2, né? Então o Stroll liderou o TL1, seguido pelo Alexander Albon, um acidentado aí, Alexander Albon da Red Bull, e o Bottas foi o 3º colocado. Apesar disso, pareceu que a Mercedes segue aí o domínio dela, usou mais o dia como um treino, ela sabe dessa temperatura diferente para o sábado e para o domingo, então poupou um pouco o equipamento ali, as condições serão totalmente diferentes, mas então espera-se que esse domínio da Mercedes continue para a 4ª rodada da temporada do GP de Silverstone. Agora, falando da briga aí da segunda força do grid, a Red Bull mostrou uma melhora, apesar aí dos pilotos terem reclamado que o RB16 continua saindo de traseira, uma certa falta de equilíbrio do carro. O que pareceu é que eles tinha uma certa tranquilidade maior em dirigir, aí, uma dirigibilidade melhor do RB16 comparado, aí, por exemplo, com o GP da Hungria, onde a todo momento a gente via o carro deslizando ali. A gente viu isso hoje, mas foi um pouco mais moderado. A Red Bull foi bem nos treinos, né, em termos de tempo, a gente sabe que os tempos não são tão consideráveis assim, mas parece que a Red Bull e a Racing Point, então, né, que a gente não vou nem colocar como uma surpresa, né, já que a equipe aí vem mostrando um desempenho muito fora do normal para eles, né, assim, vem se colocando como uma grande força no grid, depois aí dos problemas, a gente sabe que a Racing Point passa por uma investigação sobre a legalidade ou não do RP20, né, dada a semelhança dele com o Mercedes W19, isso ainda não foi averiguado, saberemos, mas por enquanto, então, segue um carro legal e a Racing Point segue nessa briga aí e acredito que Racing Point e Red Bull é quem vão disputar aí quem é a segunda força nesse final de semana. E então a toda poderosa Ferrari, pois é, a Ferrari começou
2020 devagar, né? Foram desempenhos ruins, a gente teve ali o Leclerc na segunda posição, na Áustria, no começo da temporada, deu até um incentivo pra gente, mas depois foi ladeira abaixo. Teve um pouquinho melhor, realmente um pouquinho melhor a Ferrari na Hungria, e nesse final de semana parece que eles estão mais um passo adiante aí, mas talvez não para disputar a segunda força aí com Red Bull e Racing Point. Parece mesmo aí que essa quarta força, então, será a Ferrari aí com Charles Leclerc e com Vettel, apesar do Vettel ter tido uma sexta-feira terrível em Silverstone, né? Então, no primeiro treino, o alemão aí teve problemas com o resfriamento do seu motor Ferrari, não participou do treino, deu apenas 2 voltas de instalação, voltou aos boxes. A equipe ficou a manhã inteira trabalhando no carro dele. À tarde, foi um problema ali nos pedais. O Vettel então passou boa parte do treino tentando ajustar alguma coisa nas pedaleiras ali. A equipe mexia bastante ali junto com ele. No fim, a Ferrari então divulgou que realmente precisou trocar alguns componentes ali. O alemão foi para a pista, mas ficou lá para trás. O tempo dele foi o 18º tempo apenas, aí longe do que realmente a Ferrari parece ter nesse final de semana. Então, amanhã será um grande dia para o alemão aí colocar a sua configuração e se preparar para a qualificação, mas a Ferrari parece um pouco melhor para esse final de semana também em Silverstone. E aí, então, vem a briga do pelotão intermediário, né? A McLaren chegou a querer disputar ali, talvez com a Racing Point, com a Red Bull no começo da temporada, mas na Hungria a equipe já entrou numa queda. E nos primeiros treinos também, dessa sexta-feira aí, o TL1 e o TL2 também não foram bons treinos para a McLaren, né? Apesar do Sainz ter salvado aí uma 6ª posição no TL2, parece mesmo que a McLaren tá abaixo, aí vai estar abaixo da Ferrari e vai disputar a briga do pelotão intermediário com a Renault e com a AlphaTauri, né? Apesar da AlphaTauri ser sempre aquilo, nos testes eles acabam indo melhor do que na qualificação e depois melhor do que na corrida, mas a briga do pelotão intermediário aí deve ficar mesmo entre McLaren, Renault e AlphaTauri. Então, fechando as últimas posições aí, eu colocaria Williams, Haas e Alfa Romeo na ordem inversa, né? Então a Williams parece mesmo que, apesar de estar um pouquinho melhor comparado ao ano passado, ainda é a equipe a ocupar aí as últimas posições do grid. O Russell de vez em quando desponta um pouco ali na frente, hoje ele terminou o TL2 na 17ª posição, mas parece sim que a Williams é o carro mais lento aí desse pelotão final da Fórmula 1. Diria que aí depois vem a Haas e a melhorzinha aí, que às vezes consegue brigar lá na frente, né? Com o pessoal do pelotão intermediário, seria mesmo a Alfa Romeo, né? O Raikkonen terminou no top 10 no TL2, então assim, um bom desempenho para a Alfa Romeo em termos de resultado, mas esperamos que eles consigam manter isso para a corrida desse final de semana. Quem sabe eles poderiam aí estar junto com Renault também e AlphaTauri ali, disputando aí essa briga aí intensa do pelotão intermediário. Essas e outras notícias você encontra no site f1mania.net. Aproveite também para conhecer outros conteúdos da F1 Mania, nossos podcasts aí diariamente de segunda a sexta com Carlos Garcia e comigo, o F1 Mania em ponto, também aí tudo o que está acontecendo no cenário do esporte a motor. Semanalmente tem o Mundo Afora com o Alexander Grunwald, Felipe Giacomelli e o Leonardo Marçom, sobre aí um panorama sobre os brasileiros no exterior, e tem também o Full Gas com o Gabriel Carvalho e o Gabriel Lima semanalmente sobre a MotoGP. Por hoje é isso, a gente se vê então na segunda-feira. Um forte abraço, boa corrida para vocês, até mais!